O século XVIII também ficou conhecido como o século de Newton, ou o século das luzes. É uma ideia milenar de que a história se dividia entre luz e trevas. Para os medievais, o mundo greco-romano era a Idade das Trevas, e para os teóricos iluministas, a Idade Média era a Idade das Trevas. Contudo, o critério era claramente a religião e sempre de forma dual, em que o velho se opõe ao moderno. A origem remonta desde o século XV, onde o vocábulo Media Tempestas, ou seja, tempo médio, surgiu ao que tudo indica no ano de 1469, quando o bispo de Aleria, Giovanni Andrea, referindo-se a Nicolás de Cusa, definiu este último como vir mediae tempestatis, que pode ser traduzido como homem de mau tempo medieval. Foi um momento de grande expansão da filosofia natural, que tinham muito de cientistas no conceito moderno mesmo. Descartes e a filosofia mecânica, D'Alembert e a equação da onda, Locke e as ciências da mente, Franklin e a eletricidade, além de Isaac Newton, que se constitui como um tipo de figura heróica da ciência. O iluminismo se destacou como um momento de radical crítica à igreja como instituição política. Entretanto, em geral, eles não eram ateus, nem contra a crença em Deus ou a ética cristã. Quando Voltaire diz: esmague a infame, critica a instituição histórica da igreja. Em outros momentos, ele traz a crença em Deus, a ideia de religião natural como a saída da intolerância religiosa. A relação entre razão e fé é rearticulada, do que de fato eliminada. A grande crítica iluminista era direcionada à fé usada politicamente para reduzir as possibilidades de atuação humana. Nesta época, Spinoza lança a ideia de leitura natural da Bíblia. Em sua obra denominada Tratado Lógico-Filosófico-Político, fala sobre a liberdade, que a liberdade de filosofar é fundamental para a base da república e a piedade, relação correta com o divino, contrariando o projeto absolutista de seu tempo, de utilizar a coerção religiosa como meio de dominação. Para ele, a religião que de fato importa é a religião, ele era monista, natural. Em seu método histórico crítico, ele propõe ler a Bíblia como qualquer outro livro, pois seria parte de uma mesma substância, portanto deve-se concordar em parte dessa substância. Spinoza e sua família teve uma vida de perseguição religiosa, da Inquisição por serem judeus, sefraditas, e portanto foram para a Holanda, por ser um país que tivesse maior nível de liberdade para a época. Porém lá é excomungado pela comunidade judaica aos 24 anos. Já Kant queria dar à metafísica o mesmo status de ciência em linhas morais. Ele dizia que a religião, subjetivamente considerada, é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Para ele, a moral prática de forma pura é a ética pura. A religião reconheceu os deveres agindo de forma ética, como se fosse um mandamento divino. Seu objetivo era extrair algo universal simplesmente pela razão, por meio de uma interpretação histórico-crítica da Bíblia, no que ficou conhecido como a redução antropológica kantiana da religião. Já o século XIX foi um período de maior secularização da ciência e de maior difusão da teologia natural de William Pauli, que ficou conhecido pela analogia do relojoeiro, que consiste em um relógio de areia. Ao analisá-lo, alguém chega à conclusão de que aquilo teve um criador. Não houve acaso, portanto. Se é óbvio que o relógio tem criador, o ser humano também teria, já que é muito mais complexo. E a história natural de Darwin, que se trata de uma explicação naturalista que se opõe à criação especial, criação de cada espécie uma após outra, cuja tese seria a seleção natural, que também sofre uma certa influência de Thomas Malthus. Se existe mais população do que o ambiente suporta, através da progressão geométrica exponencial de alimentos que viria a ser menor que a de pessoas. Então, levaria à preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Quem sobrevive é quem tem as características mais favoráveis para a vida. Quem tem as melhores adaptações, sobrevive. Darwin chegou a essa conclusão após observar um grupo de pássaros chamados tentilhões. Por isso é sugerido que havia um só tipo, pois havia uma só ilha, no que hoje seria o arquipélago de Galápagos. Depois que foi fragmentada por movimentos tectônicos, os pássaros que passaram a ter bicos maiores foi devido a sementes maiores e mais duras, os de bico fino, para pegar insetos nas frestas, que é a variação em hereditariedade e especiação. Em meados do século XIX, Charles Babbage, reclamando de falta de reconhecimento,
baseado no termo artista, cria a palavra cientista em inglês. Houve assim, então, uma maior distinção entre foco natural e cientista. E aos poucos foi sendo ocupado cargos tradicionalmente clericais, dando uma maior independência da religião e da igreja para com a ciência e a ciência socialmente autônoma da igreja e religião. No século XX houve um embate entre os chamados fundamentalistas e os modernistas. O historiador Ronald Numbers, intitulado The Creationist, da Universidade de Harvard, descreve como o criacionismo veio para a América. Uma delas é que houve uma grande reação dos Estados Unidos contra a teologia liberal alemã que invadiu os seminários teológicos americanos durante as últimas décadas do século XIX. Isso deu origem a uma série de 90 ensaios publicados pelo Instituto Bíblico de Los Angeles, conhecido como Os Fundamentos, no período de 1910 a 1915, que mais tarde contribuíram para o surgimento do termo fundamentalismo. Muitos desses ensaios estavam comprometidos com uma compreensão mais literal do texto bíblico, pois um entendimento menos literal era rotulado de liberal. O movimento fundamentalista acabou levando à publicação de outro livro, chamado The Genesis Flood, escrito por Henry Morris e John Whitcomb, que realmente marca o nascimento do movimento moderno conhecido como Criacionismo da Terra Jovem, que é um movimento moderno. Uma característica marcante desse livro é a maneira como ele trata os primeiros capítulos do Gênesis como um manual científico. Henry Morris era um engenheiro hidráulico e tinha uma alta consideração pela ciência. Em sua visão, a Bíblia realmente continha ciência inspirada por Deus. De muitas maneiras, a compreensão literal da Bíblia cresceu em paralelo com o modernismo, a ideia de que a mais alta forma de conhecimento é o conhecimento científico. Se o modernismo é verdadeiro, então claramente as escrituras inspiradas devem conter ciência. Exatamente o mesmo pensamento é atualmente popular entre muitos muçulmanos que pensam que o Corão contém ciência moderna. Foi a partir da defesa que seria fundamentos caros da fé cristã, tais como a ressurreição corporal de Jesus, nascimento de uma virgem, inerrância da Bíblia, enfim, acreditavam que estavam do lado da verdadeira ciência, por meio de uma visão baconiana ou newtoniana da ciência, na qual consistia em considerar como ciência apenas fatos e leis e não hipóteses. Tal movimento começa no norte dos Estados Unidos, em faculdades com figuras prestigiadas, com um discurso intelectualizado e depois já gradativamente se tornando sinônimo de ignorância, a ponto dos próprios fundamentalistas deixarem de ser chamados assim, ou pelo menos desejarem de ser chamados assim. Os fundamentalistas afirmaram que a religião não tem que se adequar ao mundo moderno para ter relevância. O modernismo teológico, em paralelo, defendia que a religião deveria se adaptar ao mundo moderno. Fazia uma leitura científica da natureza e da Bíblia, no qual, fazendo uso da redução antropológica kantiana, negariam milagres e profecias e a viriam apenas como um livro literário e não literalista, apenas como recurso moral. No mesmo século, na década de 20, foi ampliado o ensino da evolução nas escolas do ensino público, algo que se torna debate nacional e uma verdadeira batalha nos tribunais. O mais famoso foi o chamado o julgamento do macaco. Entretanto, havia uma pluralidade de opiniões. Temos que ter em mente que é uma variação dentro de um mesmo conceito. Mais adiante veremos uma prática comparativa que desencadeará introdutoriamente como é que pensam algumas teorias, seus problemas e divergências. Sir, in calling on you as an authority on the Bible. I do not think it is boastful to say that I have studied the Bible as much as any layman and have tried to live according to its precepts. Bully for you. And I suppose you can quote me chapter and verse right straight through the King James Version, can't you? There are many portions of the Holy Bible I have committed to memory. I don't suppose you've memorized many passages from the Origin of Species? I have not the least interest in the pagan hypotheses of that book. Oh, you never read it? And I never will. Then where in perdition do you get the gall to whoop up this holy war against something you know nothing about? How can you be so cocksure that the body of scientific knowledge systematized in Charles Darwin's writings is in any way irreconcilable with the spirit of the book of Genesis? Mr. Brady, why do you deny the one faculty that lifts man above all other creatures on earth, the power of his brain?